08. Promoção Transamérica. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Olá, amigo da TV Transamérica, estamos com mais um programa Verdade Expressão, estamos ao vivo pelo canal 59 e também pelo Facebook, na página TV Transamérica e também na página do Verdade Expressão, também pelo site verdadeexpressão.com.br. Se você quiser participar conosco, você pode entrar em contato pelo WhatsApp no 41 99613 3677 ou então comentar lá na nossa timeline, mande perguntas, comentários, críticas. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual Márcio Paulic, do PDT, natural de Ponta Grossa. Márcio, você tem primeiramente, boa noite, você tem um extenso currículo, vejo que você tem um viés aí para a área da administração. Já inicio perguntando por que da administração e qual a sua história dentro da administração. Você é um empresário, né? Ok. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os amigos da TV Transamérica. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Realmente, hoje que falta nas questões da vida política do nosso país são pessoas que tenham um norte mais direcionado à gestão, à governança corporativa. E eu me formei em administração, tenho hoje empresas da família, que é o Grupo MM, Lojas MM, de varejo aqui do nosso estado do Paraná. E ao longo de todo esse processo de gestão, acabei observando muito as questões políticas da nossa região e acabei buscando essa alternativa de um mandato. Eu vejo que um mandato político ele pode ser, Rafael, uma extensão de um trabalho que a gente já faz na vida empresarial, na vida de responsabilidade social, na vida associativista. Já fui presidente da Associação Comercial da minha cidade de Ponta Grossa, mas é o mandato que te dá uma possibilidade de você buscar realmente maiores horizontes, abrir mais portas para buscar mais conquistas para a sua região. A gente viu nas últimas eleições vários prefeitos, vereadores que estão no ramo empresarial se elegerem, né? Como no seu caso você foi a deputado, primeira vez, né? Um mandato eletivo. Até onde a experiência na área administrativa pode ajudar num cargo público? Olha, eu costumo dizer, por exemplo, nesse mandato, a qual são de 4 anos como deputado, os primeiros 2 anos ele é um trabalho muito técnico, de gestão, de buscar a fazer as pesquisas, principalmente em campo, trazer bons programas e projetos, e agora a colheita dos frutos. Eu tenho dito que esse ano da colheita justamente por um trabalho técnico, independente, mas de bom relacionamento com o governo do Estado. Então, eu acredito muito que a nova política, essa nova safra de políticos, deverão ser aqueles que não dependam da política, aqueles que não querem ser políticos profissionais. Eu tenho data de entrada e de saída na política. Eu estou político, não sou político. E é isso que eu vejo num ambiente desafiador, que é a política nacional, ainda mais pelos últimos acontecimentos. Nós esperamos, sim, que essa safra que venha de políticos já experientes até, eu já estou adquirindo uma certa experiência, aqueles novos que possam vir da sociedade, Rafael, possam fazer a diferença, porque hoje, infelizmente, essa política como está, ela realmente está numa forma que a população e nós mesmos não aguentamos mais. E pessoalmente, o que motivou você, qual foi o fator determinante para você entrar na política? Olha, veja que interessante, eu, empresário de uma grande empresa de varejo, já com uma certa influência, também associativista, já fui até vice-presidente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais aqui do Estado do Paraná, e mantenedor do instituto, que se chama Instituto Mundo Melhor, que trabalha com jovens de primeiro emprego, praticamente em todo o Paraná.
Mas mesmo assim eu sentia dificuldade de trazer algo a mais para a região. E eu, quando comecei a trabalhar na associação comercial, nós começamos a ver algumas necessidades regionais. E uma delas, que é a minha maior bandeira, é levar à cidade um complexo oncológico, né, que é o câncer, principalmente a oncologia pediátrica para a nossa região. E desde o tempo que eu era presidente da associação, comecei a trabalhar nesse projeto. E após me candidatar a prefeito, depois agora como deputado, eu vejo que esse é meu grande objetivo, né? Até porque nós passamos, né? Nós políticos passamos, mas as conquistas ficam. E essas conquistas são como esta que lhe falei, né? Que traz realmente mais benefício para uma população que precisa, sim, de um atendimento. E a nossa região é uma região muito grande e ela precisa receber recursos para descentralizar, principalmente saúde e infraestrutura. E por que você, né, decidiu entrar no PDT? Qual a bandeira que você achou interessante nesse partido? Duas questões interessantíssimas. A primeira, a parte trabalhista, né? A parte de você ter eu acredito muito que o desenvolvimento econômico ele só se justifica quando há progresso social. Quando as pessoas estão trabalhando, quando existe uma equidade, né, de riquezas no nosso país. Também a questão do ensino integral. Isso me motiva muito, porque a gente sabe que toda a educação que está acontecendo hoje no país é um reflexo da má educação, da falta, né, de uma educação primária. Mas também, em especial, na questão política, eu recebi um convite do Osmar Dias, né, nosso ex-senador, futuro governador do nosso estado do Paraná, e eu tenho certeza que ali ele tem diretrizes que tem tudo a ver com as minhas diretrizes. Então, eu recebi o convite do Osmar e estou com ele desde 2006 no PDT. Você concorreu em 2012 a prefeito de Ponta Grossa, quase se elegeu, né? Eu não tenho os dados aqui, você pode falar a votação exatamente para a gente? Eu fiz 52 mil votos, foi no primeiro turno ainda, né? Uhum. Fiquei por 1% para ir para o segundo. Aquela sacanagemzinha de bope, sabe? Quando acontece no último dia, que ainda acontece esse tipo de coisa, mas aquilo me deixou realmente muito mais maduro a ponto de agora buscar. Você elegeu com 63 mil votos em 2014. Exatamente. E em 2016, por que não tentou novamente? Porque o sistema político no país é terrível, né? Eu sou a favor de eleições gerais a cada 5 anos. Custa muito para o país e também não é producente. Você tem um prefeito que no primeiro ano ele trabalha sobre o orçamento do prefeito passado. No segundo ano já vem eleições, como agora, por exemplo, que vem, né, para o Executivo Nacional e para o estadual, né, governador e presidente. Aí ele tem que fazer campanha, aí já trava tudo, porque o governo não libera mais as licitações naquele momento de eleição. No terceiro ano, que vem um novo governo estadual e um novo presidente, ou então os mesmos, acabam mudando toda a equipe. O prefeito tem que de novo se virar em voltar a refazer os relacionamentos e tem apenas o último ano, que já é um ano de reeleição. Se fosse 5 anos, seria ideal. E eu não abandono o primeiro mandato de jeito nenhum. Eu poderia ser candidato a prefeito da minha cidade, mas por 2 motivos. Não abandonar mandato e também, né, que o ideal seria eleições distritais, né? Não é assim. Se eu fosse candidato e ganhasse, o deputado que iria me substituir é daqui da Fazenda Rio Grande. Será que ele iria trabalhar pela nossa região? Eu acredito que não. E nessa experiência que você está tendo na Assembleia Legislativa, você tem algumas pautas aqui que você já conseguiu aprovar. Você é presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. Gostaria que você falasse um pouco quais os projetos, qual o trabalho que você vem fazendo. Olha, como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Emprego e Renda, fiz questão de mudar o nome para Emprego e Renda, porque as pessoas muitas vezes imaginam que você, presidente de uma Comissão de Indústria e Comércio, você trabalhando apenas com grandes empresários, fazendo lobby. Não, nós queremos defender as pequenas e médias empresas que representam 73% dos empregos aqui do estado do Paraná. E desde que também essas empresas respeitem os consumidores. Tanto é que eu acabei me especializando. Nas minhas 10 leis aprovadas, 9 são em defesa ao consumidor. E eu acredito muito que a partir do momento que as empresas realmente respeitam, elas têm um tempo muito maior de vida. Mas tem muitos bons projetos, Rafael, e tem um deles, que eu até digo que já valeu meu mandato, que é o Nota Solidária. Você sabe muito bem que tem a Nota Paraná, que as pessoas pedem o CPF na nota. Mas muitos não pediam o CPF, e a nota simplesmente se perdia. Nós fizemos um pedido ao governo do estado, que prontamente nos atendeu,
para que o Nota Solidária funcionasse nos termos que está hoje, que é mais simples, que é colocar a urna no comércio. Agora até uns estão até tirando foto da nota e mandando para o WhatsApp da entidade. Só esse ano, Rafael, nós vamos ter mais de 30 milhões de reais destinados às entidades. E para o Nota Paraná são 500 milhões de reais para os consumidores. Isso reduz a sonegação, isso melhora a arrecadação e principalmente ajuda as entidades no momento difícil que nós estamos. Só isso já valeu meu mandato. E esse programa Paraná Competitivo? Nós temos o Paraná Competitivo aqui no Paraná, que é o incentivo fiscal, né? Dilações fiscais para as indústrias. Muito conhecido, né? Trouxe um novo ciclo de desenvolvimento para o Paraná. Mas e as outras empresas? E as outras iniciativas empresariais? Comércio, atacado, prestador de serviços, também gera emprego. Na verdade, o comércio até gera mais emprego que a indústria. Talvez não empregos tão qualificados, mas gera mais, né? Você tem um mercado que vai na cidade, ele leva o mesmo número de empregos que uma grande indústria. E nós queríamos também um incentivo para essas empresas. E conseguimos, junto ao governo do Estado, junto ao secretário de Fazenda, um incentivo que dá agora às empresas a possibilidade de vender o seu crédito de ICMS, né? Aliás, comprar com crédito de ICMS produtos do Paraná. Comprar caminhões, utilitários, desde que fabricados aqui no Estado. E nós temos tantas indústrias assim, como material de construção, empresas que podem expandir, desde que façam um projeto de expansão, terão então esses créditos de ICMS para poder usar na compra de ativos. Tem uma questão bem polêmica, que são as questões fundiárias do nosso Estado. E eu vi aqui que você é presidente da CPI. Gostaria que você explicasse como que está o andamento dessa CPI aí, como que funciona. Nós agora, quarta-feira, estamos fazendo a primeira reunião da CPI. Nós já estamos praticamente fazendo 8 convites para a gente poder trazer alguns responsáveis para saber um pouco mais de como anda a situação aqui do Paraná. A gente já tem algumas informações entre essas questões de terras, né? Desapropriações de terras, principalmente que nós queremos que as ações judiciais sejam cumpridas aqui no Estado do Paraná. Tem mais de 320 hoje áreas aqui no Paraná rurais que estão invadidas. Nós queremos saber o porquê que essas ações judiciais não foram cumpridas, né? Porquê que ainda não houve as reintegrações de posse e outras coisas mais, como por exemplo, eu estava numa grande área aqui próximo aos Campos Gerais, onde tem lá 300 alqueires, por exemplo, que estão inutilizados, alqueires altamente produtivos e que poderiam estar sendo utilizados para uma produção de alguém que pudesse ali. Não, está parado, quer dizer, está prontinho para ser muitas vezes invadido. Então nós queremos saber também por que tem tanta terra produtiva no Estado do Paraná parado. Parado pelo IAP, parado pela Secretaria da Agricultura, que com certeza quer fazer a coisa andar, né? Quer produzir. E nós vamos com certeza com a CPI fazer esse apoio. Pode ter certeza que no final dela nós vamos ter aí muitos bons resultados para o nosso Estado do Paraná. Quando você assumiu, você teve que lidar com algumas questões polêmicas, como aquela situação dos professores, que até hoje se fala. Queria que você falasse um pouco e como que você encarou aquela situação. Olha, imagina eu chegando na Assembleia, né? Desconhecendo como funcionavam os processos e logo 2 meses depois houve toda aquela questão que foi assim traumática para todos, não apenas ali os professores, servidores, os policiais também, os próprios deputados que enfrentaram algo que muitos nunca imaginariam que seria enfrentado. Eu naquele momento, eu por ser filho de professora, eu por estar a favor dos servidores, fui sim a favor dessa classe. É importante, gente, principalmente na questão da Previdência, né, do Paraná Previdência. É claro que o Estado precisa economizar. Vejo que boa parte do ajuste fiscal que foi feito no Estado veio por conta disso, porque veio uma crise, o Estado do Paraná conseguiu segurar, mas agora, na verdade, está na hora, né, de que a partir do momento que o orçamento do nosso Estado seja igual, superior à receita, de ter uma receita maior que o orçamento, a primeira questão que nós temos que defender é a reposição salarial dos professores, da database, né, de todos os servidores. Afinal de contas, é um ciclo virtuoso, Rafael. Quanto mais a gente puder recompor os salários, né, dos nossos servidores, que são nossos trabalhadores, mais eles vão poder vir ao consumo, mais as compras, isso gera mais vendas, mais empregos, mais impostos. Enfim,
é um ciclo não vicioso, mas virtuoso. Então, daqui para frente, nós temos que defender essas reposições, desde que o Estado consiga realmente fazer uma receita acima do orçamento. Mas é possível, a economia tende a melhorar e o Paraná vai ser, com certeza, o primeiro Estado que vai sair da crise nacional. A gente acompanha você e vê que você, na condição de deputado, tem várias ações aí com outros deputados e também com o governador Beto Richa. O governador Beto Richa, a gente sabe que tem aí muito questionamento sobre o mandato dele. Gostaria que você falasse como que você, do PDT, com um possível candidato a governador, que o Osmar diz que você não sabe se ele vai estar junto com o Beto ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Como que esse trabalho aí com o governador? Olha, é muito importante sua pergunta, porque eu comecei na base independente, né? Tanto é que fui contra o governo naquela ocasião e a favor dos servidores, né? Mas depois de um certo tempo, depois de 1 ano e meio, onde eu fiz os meus projetos e levava para o Estado, eu entendi que o governador Beto Richa, ele também tem um viés técnico. E os atendimentos que ele fez para mim, mesmo na base independente, foi muito importante, como é o caso do nota, né, que a gente chama de nota solidária. Aí nós tivemos uma boa conversa e falei para o governador, eu posso estar sim ao lado do seu governo, desde que realmente o senhor possa usar dessa gestão sua, uma gestão municipalista, que a gente possa realmente levar recursos para a nossa região. Eu tenho algumas propostas para a nossa cidade, agora mesmo. Liberamos 30 milhões de reais para pavimentação para a cidade de Ponta Grossa. Nós liberamos agora também algumas emendas para a manutenção das estradas rurais. E agora, né, nós temos um grande desafio, que é uma avenida que nós temos na cidade, que é a Souza Naves, e que praticamente toda a safra que vem do Mato Grosso, de São Paulo, Norte do Paraná, passa por ali. Nós queremos uma revitalização. E, claro, o complexo oncológico dos Campos Gerais. Tudo isso eu deixei muito claro para o governador, que nós podemos ser parceiros, desde que realmente a gente leve recursos para a nossa região. É muito importante que um deputado tem que legislar, tem que fiscalizar, mas ele tem que levar também recursos. É do executivo, mas é o deputado que sabe lá na ponta o que realmente são as reais necessidades da população. Então eu quero deixar uma marca, né, no meu mandato, e essa marca pode ter certeza que daqui 5 ou 6 anos seremos reconhecidos por esse bom relacionamento. Continuamos independentes, mas um bom relacionamento com o governo do Estado, isso é fundamental para que a gente possa levar esses investimentos para a nossa região. Tem outra questão, foi um projeto do repasse, da transparência do valor de repasse da Copel para os municípios, a contribuição de iluminação pública. Queria que você falasse. Na verdade, Rafael, assim, todo mundo que está lá na sua casa pode notar que na sua continha de luz aparece lá um valor de taxa de iluminação pública. E muitas cidades não investem em iluminação pública, mesmo recolhendo esse valor, porque a Copel repassa 100% dessa verba para a sua prefeitura. Nós queremos que a Copel coloque na internet quanto está repassando para cada cidade, para que o vereador, para que o cidadão, as entidades saibam quanto está realmente indo para o seu município, para exigir que aquele valor seja investido exatamente em iluminação pública. E não só é uma questão de iluminação, é uma questão de segurança. A partir do momento que os nossos bairros tenham uma pavimentação e bem iluminados, isso já melhora muito a qualidade de vida das pessoas, inclusive, como eu falei, na questão de ir e vir, né? São os jovens, as crianças indo para a escola, voltando à noite, o trabalhador voltando. Então nós estamos exigindo esse tipo de situação de transparência e já passou, né? Já foi sancionado pelo governador, no máximo em 90 dias nós teremos já todas as informações na internet. Você falou dessa relação que você tem com o governador, esse trabalho. Chegou a ter aqui uma pergunta do jornalista Pedro Lima. Ele quer saber a sua opinião, se você acha que no decorrer dos anos o Paraná, pelo menos até a partir do momento que você assumiu como deputado, o Paraná melhorou ou não? Olha, é interessante, né? Porque nós tivemos outros governadores e cada um tem a sua característica. Eu lembro, por exemplo, eu era jovem, muito jovem, do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, onde você vai no Paraná, você vê aquela logomarca dele das estradas. Foram milhares de quilômetros. Talvez tivesse tantos outros ações, mas eu lembro muito dessa, é o que nos marcou. Você coloca o Jaime Lerner, nos marcou principalmente as questões do pedágio, né? No bom sentido. O pedágio é algo importante para o nosso estado, né? Mas não nesse preço que está. Tanto é que eu participo da frente parlamentar
contra a renovação do pedágio. Nós queremos uma nova licitação. Mas teve muitos outros projetos do Jaime e que ficou. Você coloca o Requião teve os seus programas, como o programa do leite das crianças, o trator solidário e tantas outras questões. O do Beto, eu posso lhe dizer que talvez entre todas as obras e questões, o ajuste fiscal é realmente um momento para o Paraná importante. Só quem não está recebendo seu salário em dia, só para quem tem aí problemas econômicos, como a gente vê no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, sabe como é complicado você estar no estado depreciado. O Paraná teve suas dificuldades, mas conseguiu reagir. Essa talvez seja uma das grandes marcas que o Beto vai deixar aqui para o estado do Paraná. A garantia de que o estado vai ser entregue com estabilidade para poder crescer nos próximos anos. Em relação, a gente está vivendo um momento aí complicado a nível nacional. Chegou aqui uma pergunta em relação à posição do PDT quando do impeachment da presidente Dilma. Gostaria que você comentasse. Eu quase fui expulso do PDT, na verdade. O que acontece? Não apenas como empresário, mas, veja, o PDT apoiou a presidenta Dilma, né? O PDT foi vice da Gleisi aqui no estado do Paraná. E a partir do momento, né, que nós tivemos ali as eleições, chegou por fevereiro, março, veio uma crise inesperada. Uma crise econômica que pegou muita gente de surpresa, uma crise de inadimplência, as empresas extremamente alavancadas, né, com muito endividamento. Tanto é que hoje a gente vê aí uma quebradeira geral de recuperações judiciais de empresas que você nem imaginava. Aí, quando vem a Lava Jato e mostra o desgoverno e mostra principalmente a falta de controle do erário, principalmente os malfeitos, não tem como você admitir a permanência, eu pelo menos, na presidenta. E eu fui a favor do impeachment. O PDT foi contra o impeachment, a Executiva Nacional. E eu fui a favor, subi na tribuna aqui, mesmo como deputado estadual, e deixei muito claro. Nós temos que ter governança, nós temos que ter, na verdade, governos que tenham todo um critério, principalmente quando há algo errado, vá lá e execute e veja o que está acontecendo. E não é o que a gente viu na Lava Jato. Tanto é que a Lava Jato, ainda bem, né? Pena que agora, nesse momento aí, que estava a economia melhorando, né? Veio esse baque de novo para todo brasileiro. Isso preocupa os empresários, principalmente os trabalhadores. Mas pelo menos a Lava Jato está mostrando que não é só o PT. É todos os outros partidos também. Existe gente boa e gente ruim em todos os lugares. É importante que essa crise, essa Lava Jato, venha, faça que nem a geada, né? Venha, dê uma matada naquela bicheira, mata as pragas que tem aí. E que renasça no que vem nas eleições uma nova safra de políticos gestores. Essa é a esperança que a gente tem. Só para lembrar, o PDT Paraná era a favor ou contra? O PDT do Paraná, ele ficou muito... ele ficou neutro aqui na situação. Eu me coloquei a favor do impeachment, mas o PDT aqui, ele ficou à margem de toda essa situação. Mas eu, como deputado, eu realmente coloquei a minha posição clara na tribuna aqui da Assembleia. Você estava falando dos empresários, do seu trabalho que você faz junto ao ramo empresarial, comercial, e a gente teve no governo Temer aí já uma lei aí aprovada que é a terceirização. Gostaria que você comentasse sobre a terceirização, porque a gente tem várias opiniões divergentes, mas na maioria do empresariado há uma concordância. Interessante, né? Por isso que eu me identifico bem com o PDT, na parte trabalhista. Poxa, Márcio, você é empresário, com certeza vai ser a favor da terceirização. Não é bem assim, não. A terceirização, eu vejo deputados federais sendo contra e a favor e não opinando nas mudanças que poderiam acontecer. Qualquer projeto original, e eu vejo aqui do governo do Estado, quando vem para o Congresso, vem para a Assembleia, vem para ser alterado. Ele não pode ser ali aprovado na sua totalidade, na sua originalidade. Não. Ele precisa colocar os pontos positivos, os negativos ali na discussão e tentar fazer algo que seja melhor para a maioria da população. A terceirização, ela teve um lado importante, né, porque ela acaba abrindo mais a possibilidade das empresas, principalmente as terceirizadas, crescerem, mas ela deveria vir com alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho os terceirizados e tenho os registrados. Aí o terceirizado, ele, por exemplo, não tem os mesmos benefícios de um registrado.
Por exemplo, plano de saúde não tem ou recebe menos. Como é que o meu terceirizado vai encontrar o registrado lá no restaurante da empresa e vai discutir a situação? Olha, eu tenho, você não tem. Isso acaba com o clima organizacional de qualquer empresa. No meu caso, eu obrigo que o meu terceirizado pague os mesmos valores e dê os mesmos direitos. Mas não está na lei. Vai depender de cada empresário querer fazer isso. Eu acho que deveria ter colocado algo nesse sentido. Outra coisa, deveria ter dado o mínimo do capital social de uma terceirizada. Tem terceirizadas que estão lá, tem 100, 200 funcionários cedendo para uma empresa e tem um capital social de 25 mil reais. Então deveria também o governo ter dado um limite mínimo do capital social, porque ela vai quebrar. Então ele parece que às vezes pode ter um intuito de fraude, dependendo da situação. Pode, exatamente. Agora, claro, tem outros lados. Por que a OAB, por que muitos advogados, por que o Ministério do Trabalho, Ministério não, mas a Justiça do Trabalho foi contra? Porque também vai numa empresa grande, está cheia de advogado porta de loja, que nem tinha porta de cadeia, e vai pedir lá, olha, é o seguinte, você pode entrar com essa empresa que é grande, pode pedir 100 mil porque eles podem pagar. Agora, quanto o terceirizado, puxa, o terceirizado é menorzinho, não vai pagar nem 5 conto. Tem muito advogado que foi contra, porque também perde dinheiro na terceirização. Em relação a essa reforma trabalhista, gostaria que você comentasse, pelo menos a classe dos advogados, a grande maioria é contra. Esses advogados... Eu não atuo na área trabalhista, eu conheço vários advogados trabalhistas. Até no sábado, estava conversando com alguns, ele falou, pô, mas o cara vai ter que pagar os honorários do advogado da outra parte, tem limitação na justiça gratuita, um absurdo. Mas eles estão pensando no trabalhador ou pensando nos seus... É os dois lados. Proventos, né? Na verdade, assim, tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem coisa interessante lá, que é o trabalho intermitente, por exemplo, que as empresas poderão contar com seus colaboradores nos momentos de maior pico. Eu tenho empresa de comércio, de varejo. Não vou negar que na segunda e terça-feira é terrível o comércio, e na sexta e sábado é melhor. Seria melhor você ter mais colaboradores no final de semana do que numa segunda e terça. Com o banco de horas podendo ser realizado dentro de um prazo de 6 meses, será possível, né? Agora, também tem um lado ruim para o trabalhador. Por exemplo, eu poderia ter na minha empresa, como eu tenho um movimento de manhã menor que o de tarde, e tenho, por exemplo, lá 20 vendedores numa loja, eu poderia mandar embora 10 e ficar com 10 de manhã e 20 à tarde. É ruim. Esses 10 deverão ter que correr atrás de outro emprego para poder complementar. Então, também vale muito da relação funcionário e patrão. Se tiver uma boa relação e um bom, né, que agora também na trabalhista, o combinado, como é que fala, ele ficou acima do legislado, né? Uma livre negociação. Uma livre negociação. Eu acho que uma livre negociação é um avanço. Porque o empresário responsável, ele sabe que se ele não tratar bem seus colaboradores, ele não vai ter uma empresa de sucesso. E eu falo isso de cadeira. Eu tenho uma empresa que está no 7º ano consecutivo, uma das melhores para se trabalhar no país. Por quê? Porque eu trabalho bem com os meus colaboradores, os trato bem, eles tratam bem os meus clientes. E aí nós vamos ter uma empresa produtiva. Agora, aquela empresa que acha que os fins justificam os meios, que tem que explorar os seus funcionários para tentar ter a maior rentabilidade possível, em 2, 3 anos, ela vai diminuir a sua rentabilidade, as pessoas não aguentam. Então, se tiver bom senso, é bom para o país. Agora, vamos falar a verdade, alguma coisa estava errada, né? Se na França e nos Estados Unidos tinha 70, 75 mil ações trabalhistas, no Japão, 2 mil ações trabalhistas, no Brasil, mais de 3 milhões, onde escritórios aqui da advocacia tinha mais processo do que os Estados Unidos inteiro, pode saber que alguma coisa estava desvirtuada. Espero que isso também melhore um pouco, porque dá segurança jurídica também para os empreendedores poderem investir no seu negócio. Mas essa, por exemplo, tem uma outra situação que eu gostaria que você comentasse, a questão de poder parcelar em até 3 vezes as férias. O que você acha desse tópico? Eu acho interessante, porque tem muito funcionário que nos pede isso já há muito tempo. Eles não querem ficar 30 dias de folga, eles não aguentam. Tem gente que é workaholic, gostaria de estar trabalhando mais. Então, poxa, fica uma semana de férias, curte aí mais 4, 5 meses de trabalho, depois tira mais uma semana. Muitos funcionários gostariam, porque isso é optativo. Se quiser 30 dias, também não tem problema. Então, essa relação vai depender muito do que o... Por isso que as empresas vão ter que ter bons departamentos de RH. Volta ao RH a ter uma influência importante na empresa. Infelizmente, hoje, a maior influência nas empresas, o maior gasto das empresas é com seus departamentos jurídicos, com seus departamentos tributários, né, para poder tentar fazer um planejamento tributário para pagar menos imposto de forma legal, e o jurídico lá para colocar todas as ações trabalhistas em dia.
Legal, vamos para as notícias da região metropolitana nessa última semana. Do nosso jornalista Pedro Lima. Vamos começar por São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, depois de 3 reuniões com o Ministério Público e equipe de técnicos da Prefeitura, ficou demonstrado que os recursos da União e do Estado são insuficientes para manter todos os serviços do pronto-socorro do Hospital e Maternidade São José. A situação se agravou ainda mais com a queda do orçamento da saúde do município de mais de 40 milhões. A Prefeitura de São José dos Pinhais estará notificando o Governo do Estado do Paraná e o Ministério da Saúde para que façam os aportes de contrapartida para o atendimento universal do serviço do pronto-socorro do hospital. Assim sendo, o pronto-socorro ficará aberto somente por 90 dias. Está ali a imagem do pronto-socorro. Em Colombo, entre os dias 8 e 12 de maio, aconteceu a Semana Verde promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação. Ao total, 6.640 crianças do berçário ao pré-escolar, matriculadas nos 45 Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, participaram da ação. A iniciativa, prevista em calendário escolar de todos os CEMEIs, teve como objetivo a conscientização contra a preservação ambiental, promovida por intermédio de atividades pedagógicas lúdicas. Piraquara, o Centro da Juventude Piraquara, espaço direcionado a crianças e adolescentes do município, disponibiliza várias atividades para os jovens, com uma proposta de cidadania e convivência e formação. O local está com vagas abertas para diferentes modalidades esportivas e culturais. O centro funciona de segunda a sexta, com oficinas e aulas divididas com faixa etária e períodos. As atividades são gratuitas, coordenadas por professores e funcionários que disponibilizam toda a estrutura para os participantes. Durante a sexta, o espaço é livre para a utilização da comunidade. Pode acompanhar mais no site da Prefeitura, piraquara.pr.gov.br. Na Lapa temos uma situação um pouco complicada. A partir do dia 22, hoje no caso, a Prefeitura da Lapa está sob a gestão do vice-prefeito, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Joacir Gonçalves. O atual prefeito Paulo Furiati ausentou-se por motivos pessoais e passou a caneta para o seu vice. Não se sabe quais os motivos. E por fim, Campo Largo. A Secretaria Municipal de Saúde está lançando a primeira edição do boletim epidemiológico elaborado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, destinada aos profissionais de saúde que atuam na atenção primária. O boletim terá edição trimestral e surgiu da necessidade de centralizar as informações epidemiológicas para que os profissionais de saúde possam dispor dessa ferramenta para o planejamento das ações estratégicas. Então, essas são as notícias da região metropolitana com o jornalista Pedro Lima. Então, tá aí. O PDT tem aí para, a nível nacional, a pré-candidatura do Ciro Gomes, que tem uma postura aí meio linha dura aí, um discurso, não vou dizer radical, né, mas um discurso aí, digamos, bem contundente. Gostaria que você falasse um pouco aí, se você acha essa candidatura viável, qual que é a sua opinião? Olha, o PDT nacional, no caso o Lupe, nós tivemos, o Lupe já esteve aqui já várias vezes. A última vez nós tivemos uma reunião executiva muito importante. Nós, em nome não apenas do Osmar Dias, mas nós também pedimos ao Lupe uma liberdade para que nós pudéssemos aqui no Paraná apoiar o paranaense, que é o caso do Álvaro Dias. O Álvaro Dias agora foi para o partido Podemos e está colocando o seu nome à disposição como um candidato à presidência. É mais do que natural o Osmar apoiar o seu irmão. Fica até algo muito difícil, né, das pessoas entenderem como que ele não apoiaria o seu irmão para apoiar o Ciro. Nada contra o Ciro, mas nós temos que ser bons bairristas. Eu acredito que se o Álvaro for o candidato a governador, a presidente, tanto o Osmar como o PDT aqui estadual vai ter essa liberdade de poder apoiar o Álvaro. Inclusive o Osmar já declarou, né, que ele está com o irmão não abre aí em relação a
a questão nacional, até ele deixou até em xeque, né, que se o PDT não desse liberdade para ele apoiar, ele estaria procurando outro caminho. Pode acontecer, e nós vamos tudo junto com ele. Vai acontecer. Mas nós estamos sendo muito procurados, né? O Osmar é a bola da vez, é o nome que todo mundo gostaria como um candidato a governo do Estado. Uma pessoa que tem uma grande experiência, tem um histórico fantástico, principalmente há 2 itens importantes que muitas vezes as pessoas não sabem. O Osmar foi senador por 16 anos e nunca pediu algo como, por exemplo, uma aposentadoria especial, que todos pedem. Não, ele vai ser aposentado no INSS como qualquer um de nós, dentro como os trabalhadores normais. E outra coisa, alguém talvez não se recordem, em 2000 eu não lembro se foi 2008 ou 2007, o Osmar estava no PSDB e teve uma assinatura, o qual o Osmar assinou, pedindo a CPI da Petrobras, que abrisse a CPI da Petrobras. E o PSDB pediu para ele retirar a assinatura. Ele falou, se eu nunca retiro a minha palavra, não é uma assinatura também que eu vou retirar. E ele saiu do PSDB porque não aceitou e não acatou o pedido do partido, que era, na verdade, uma CPI da Petrobras muito parecido com o que a gente está vendo agora, o que está acontecendo. Poderia ter visto isso lá atrás. Então, isso é só para quem tem honradez, para quem tem essa experiência e para quem realmente defende aí o povo do Paraná. Então, eu tenho certeza que nós temos um grande nome. O Osmar tem viajado o Paraná inteiro, nós estamos acompanhando essas viagens e fazendo com ele um plano de governo já para que ano que vem nós possamos o eleger governador do estado do Paraná. E o Osmar tem conversado bastante com o governador, se noticia pelo menos muito aí que eles têm aí uma conversa. Você acha viável uma aliança? O Osmar não tem exatamente uma conversa direta com o Beto. O que aconteceu é que o Osmar recebeu a comenda do Pinheiro ano passado, e aí tiraram algumas fotos próximas. É claro que ele está sendo procurado por muitas pessoas que vêm ligadas ao governo do estado, como também de outros partidos. Ele tem o seu escritório aqui e constantemente tem recebido, a última vez recebeu a bancada do PSB, que tem o Romanelli, o Alexandre Cury, tem outros deputados de extrema importância aqui do estado do Paraná e que foram lá também convidá-lo para o PSB. Como também já foi convidado pelo Podemos, foi convidado por tantos outros partidos. Ele está numa análise, porque nós temos aí algum tempo ainda para toda uma análise. Essa do PDT vai ser uma conversa muito importante, da liberdade que ele precisa ter para poder apoiar o seu irmão, presidente do país. Então, eu acho que ainda com muita calma as conversas estão se alinhando e na hora certa ele vai tomar a decisão certa. Você falou em relação ao PDT nacional, você acredita que se confirmar a candidatura nacional, o PDT deve ir com chapa única ou você acha que pode ter aliança com outros partidos? Olha, eu acho que o Ciro Gomes é candidato a presidente do país, vai depender muito agora dos próximos acontecimentos, principalmente em relação ao Lula, mas eu acho que no primeiro turno os partidos todos vão lançar, como foi nas eleições, se não me engano, de 89. Sim, nós tivemos até o Afonso Camargo, tivemos lá o Caiado, eu lembro de tantos, Eu lembro da minha cidade, foi a única cidade que deu a vitória para um candidato que foi aquele que falava assim, juntos chegaremos lá, não sei se lembra, Fife Domingos. Eu lembro de 89, eu acho que ano que vem vai ter muitos candidatos aí e vamos ver quem vai chegar no segundo turno. Alguém de direita, alguém de esquerda, e eu acho que o Ciro Gomes é candidato. Sim. E para governo do estado, tem uma pergunta aqui, o PDT teria algum outro nome ou é só o Osmar mesmo? O Osmar é o nosso grande nome. Osmar Dias é o nome que é o nosso presidente estadual. Agora ele saiu do Banco do Brasil, fez uma gestão do Banco do Brasil excepcional, com vice-presidente da área de carteira agrícola das pequenas e microempresas, viajou o Brasil inteiro. E ele agora é o nosso grande nome, tanto é que nas pesquisas ele sempre está lá na ponteira, está despontando, e é algo realmente que traz não apenas a experiência de um político, mas também um bom gestor, um grande gestor. Eu acho que o Osmar é tudo que nós precisamos para o nosso estado. Eu brinco dizendo que o Osmar é VIP, é vindo do interior do Paraná. Nós precisamos de um governador que saiba justamente quais são as necessidades da nossa terra, lá do nosso povo, do agricultor, das pessoas que vivem lá no seu dia a dia nas pequenas cidades. 70% das cidades do Paraná, Rafael, tem menos de 30 mil habitantes. É para essas pessoas que nós precisamos governar. E claro, com a tendência que ele tem hoje de conhecimento, em grandes cidades, onde nós estaremos ajudando ele em Ponta Grossa. Nós fizemos lá o nosso
prefeito de Maringá, a relação também com Osmar, com o prefeito de Londrina, com o prefeito de Cascavel e até mesmo aqui, né, com todas as questões aqui, principalmente de Curitiba, que nós temos sim um grande líder aqui em Curitiba, que deixou a prefeitura sem mácula alguma, que se chama Gustavo Fruit, que também é um grande nome aqui no cenário da nossa região metropolitana e de grande conhecimento aqui de Curitiba. E em relação ao Requião, tem possibilidade de conversa aí, de aliança do PDT? Eu acho que nós temos que estar abertos para todas as boas conversas. Nós estivemos recebendo lá alguns deputados do PMDB. Sei que o Nereu Moura esteve lá com o Osmar há uma semana atrás. Existe toda uma conversação. Eu acho que nós temos aí mais alguns meses, né, para se definir isso. Mas na hora certa, com certeza o Osmar vai tomar um caminho correto. Falando então um pouco dessa crise política aí que a gente está atravessando, gostaria de saber de você, primeiramente, depois do que aconteceu a partir de quarta-feira passada com a divulgação daquele material comprometendo o presidente Temer, se há viabilidade ainda do governo dele continuar com a maioria da base do Congresso. Pois é, veja, você demonstra uma preocupação mesmo que eu tenho. São duas questões importantes. A economia ela precisa continuar nesse ritmo, numa redução da Selic, né, para chegar talvez a 1 dígito até o final do ano. Os juros é um grande câncer no nosso país. Para você ter uma ideia, senhora, o senhor que está nos assistindo, você pegar e deixar R$ 1.500, cheque especial, ir lá do banco e deixar lá. Né? Daqui 5 anos, você vai estar devendo para o banco R$ 457 mil. É um absurdo, um negócio que não existe na face da terra. Né? Praticamente a dívida que nós hoje, os impostos que a gente arrecada, 1/3 vai para a dívida pública. Então nós precisamos separar. E aí eu acho que a responsabilidade dos deputados federais tem que ser muito grande. Está lá o Henrique Meirelles, está a sua equipe trabalhando. Essa pauta positiva da economia precisa continuar. E as reformas deveriam ainda voltar a se discutir. Eu não estou dizendo que reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, tudo isso na sua essência precisa ser aprovada. Mas alguma coisa precisa. Nosso país está envelhecendo, nosso país tem pessoas que estão vivendo mais tempo. Precisa fazer um corte, mas que seja para todos. Previdência, a reforma é boa, desde que militares, executivo, legislativo e judiciário também participassem. Por que só participa a população de baixa renda, que são aquelas da iniciativa privada? Por que não é para todos? Agora, uma reforma tributária é o que nós precisamos e uma reforma política. Né? Daqui a pouco trava a agenda, vai ficar aquela briga do mal, do maltrapilho falando mal falado, né? Tem aquela situação, né, de que hoje parece que ninguém tem moral para fazer nenhuma cobrança lá em Brasília e de repente travar essa agenda positiva que poderia levar o Brasil para uma economia um pouco melhor a partir aí do segundo semestre. Agora, em relação, não fugindo do tema, Michel Temer, eu acredito que agora está uma questão técnica, se aquelas gravações, teve edição, não teve edição. Eu acho que nos próximos 15, 20 dias nós já vamos ter uma solução. O que não pode, Rafael, é voltar a ter um processo como foi o da Dilma. Vai ter o impeachment, vamos ficar 1 ano inteiro discutindo impeachment, travar tudo. Então, se tem que tomar algumas decisões. Ou se afasta e vai para uma eleição indireta, né? Ou tem essa questão do dia 6 de junho, que o eleitoral, né, vai definir TSE. a chapa, TSE vai definir a chapa Dilma Temer. O que não pode, tem que se resolver em 15, 20 dias. Ou volta ao Congresso novamente a pauta positiva, ou então, porque ficar no processo de impeachment, o Brasil não merece novamente passar por todo aquele problema que aconteceu praticamente em 2016 inteiro. Né? Não lhe parece também toda essa situação aí um grande contra-ataque da esquerda? Um contragolpe? Contra-golpe da esquerda. Não sei. Até porque você vai nas ruas, aí eles estão fazendo vários movimentos. Tá certo que ontem as manifestações, apesar que eles não vão gostar, a gente às vezes entrevista algum deles aqui, e a democracia não foi de grande expressão ontem, a nível Brasil, eles vêm pedindo as eleições diretas, o que é uma grande, digamos, praticamente impossível acontecer isso, porque depende de emenda constitucional e tal. Então, quem está pedindo eleição direta, principalmente esse pessoal da esquerda, eles estão com a plaquinha aqui pedindo eleição direta e atrás está uma já dizendo volta Lula. É exatamente isso que eles querem. Né? Eu acho que não, voltar ao passado não podemos voltar. Né? Tem muita
coisa aí, tem muitas provas que estão aparecendo de todos os lados. Por isso que eu acho que se de repente o Temer não tiver sustentação política, o melhor é uma eleição indireta, né? E aí nós vamos ver o que vai acontecer, quem são aqueles candidatos. A eleição direta para mais um ano não adianta. Ou então tá bom, vamos para uma eleição direta, mas que então já se antecipe as eleições do ano que vem, agora, para setembro, e aí nós já vamos ter uma eleição para 4 anos, quem sabe até colocando as mesmas eleições lá para 2020, onde daí poderemos ter até, quem sabe, uma eleição geral, né, no ano inteiro, né, um ano para se ter novas eleições, para daí termos aí 5 anos, todo mundo trabalhando junto. Sabe, a verdade é que precisa, para acontecer essa situação de 5 anos, depende de PEC e tal. Tem que mexer na emenda também. É né? muito, emenda constituinte. muito complicado. É complicado. Eu acho que o ideal é essa eleição indireta por um ano e alguém que possa, né, trazer o Brasil. Muitos dizem de alguns nomes já, né? Estamos falando do próprio Henrique Meirelles, uns falam da Carmen Lúcia, né? Quem sabe... Falaram até do Álvaro Dias, né? O Álvaro seria um grande nome, né? Vai depender muito de como é que ele está lá nas articulações políticas no Senado, principalmente. Porque deixar claro, o Álvaro ele fez uma proposta importante, que foi a de tirar o fórum privilegiado. Pode saber que isso deixou muitos senadores lá chateados com isso. Então também tem que ver como é que está a influência dele em relação a todos eles. Falou do foro privilegiado, o que você acha dessa proposta do Álvaro? Eu acho uma grande armação dos políticos. Né? Então, na verdade, o que acontece? O cara sai do fórum privilegiado para ser julgado em primeira, segunda instância e tal, ele vai demorar 10 anos, daqui a pouco prescreve. Só que eu não sei se eles lembraram que na segunda instância ele pode ser condenado. Sim. Pode ser que isso seja uma boa, se a gente vê que se realmente essa de segunda instância, ele será realmente julgado e condenado. Não lhe parece que, muitos falam, né, que a candidatura do Lula, na realidade, é para ele sobreviver, né? Que a partir do momento, se ele for, que provavelmente deve ser condenado em primeira instância, não adianta a gente ficar aqui, não, talvez o juiz absolva, tal, há uma tendência dele ser condenado. Nesse meio tempo ele vai recorrer, provavelmente a situação vai ser submetida ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se ele for eleito, ele tem o foro e provavelmente isso vai ao Supremo, não lhe parece? Você diz na eleição indireta agora? Qualquer eleição, direta ou indireta, se ele for eleito, Eu acho que ele não aguenta até ano que vem, ele vai acabar virando réu. Você acredita que ele vai ser condenado em segunda instância até o ano que vem? Pode ser que não seja nem preso, né? Talvez não tenha aquelas provas, aquelas que não fizeram nenhuma operação controlada em relação a ele, né? Como foi da JBS. Então pode ser que não tenha provas contundentes, mas pode acontecer, de acordo com todos os indícios, dele ser condenado em segunda instância e perdeu, né? O caso vira ficha suja, né? Uhum. Ele não pode. Se for eleição indireta agora, pode ser até que seja a sua sobrevivência. Eu só não sei se a Constituinte te autoriza você ser eleito na indireta e depois você se candidatar à direta, né? Eu não sei. No caso seria reeleição já, né? Será que já seria reeleição? Aí eu já não... Agora tem que analisar, né? Imagina só, o Lula com todos esses problemas, ele tem 45% nas intenções de voto, né? O que será que o povo pensa, né? Esses dias eu fiquei pensando, trazendo para, né, o mundo corporativo. É mais ou menos como se uma empresa estivesse cuidando tão bem dos seus funcionários, pagando salário em dia, a empresa, né, tendo um clima muito bom entre os funcionários, e de repente há uma denúncia que essa empresa estava sonegando, ou que essa empresa estava desviando alguma coisa, né? Pergunto, qual o percentual dos funcionários ficariam indignados em relação ao seu patrão e diria, eu não aceito trabalhar aqui, mesmo recebendo em dia. Então tem que analisar quanto que a população pensa no país ou quanto pensa na sua própria situação. Então tem muitos que estão dizendo assim, eu tinha Minha Casa Minha Vida, a possibilidade de ter Minha Casa Minha Vida, eu tinha minha Bolsa Família, eu tinha meu salário em dia, podia fazer isso. Então se o Lula está roubando, mas ele está fazendo, é tipo um Maluf uma escala muito maior, né? Infelizmente ainda muita gente pensa assim, se está bom para mim, o resto não me importa, se está roubando, né? Espero que a maioria da população não seja assim. Eu espero que a população tenha esse discernimento e possa, ano que vem ou agora nas indiretas, escolher alguém que tenha, no mínimo, uma estatura moral e um passado limpo. E não lhe parece que essa pontuação do Lula aí, que é expressiva, diante primeiro, da falta de lideranças que a esquerda tem?
Infelizmente, hoje o PT não está conseguindo se reconstruir como partido e está refém do Lula. Segundo, pensando não só a nível da esquerda, mas do país, o país de repente está ressentindo de novas lideranças? Eu acho que o grande problema, muitas vezes, dessas novas lideranças é parte da imprensa. A imprensa tem colocado todos os políticos na mesma vala. E nós temos que saber separar o joio do trigo. E quando acontece esse tipo de situação, aquelas que poderiam ser novas lideranças, seja da área empresarial, seja da área, né, profissionais liberais, seja qualquer um, né, ele fica menos motivado a entrar na política, porque ele acha que vai entrar lá e vai apanhar, e o seu currículo vai acabar se estragando por estar entrando na política. Então é primordial que a imprensa imparcial possa saber também dizer, olha, tem uma parcela de políticos que fazem o seu trabalho, que não dependem talvez da política, não são profissionais e justamente por isso fazem um trabalho coerente, fazem dentro, né, da sua, tem os seus ganhos, ele consegue fazer dentro daquilo que é legal, daquilo que é a sua lei, acaba usando os recursos para poder trabalhar, fazer, né, um trabalho que realmente seja produtivo. Eu acho que a imprensa deveria fazer um pouquinho agora essa separação, para motivar essas pessoas a entrarem, porque senão os mesmos vão acabar sendo reeleitos. Não sei se por uma lista fechada, eu não sei se justamente porque vai acontecer que tem ainda muitos que têm recursos que vão acabar usufruindo. Então, puxa vida, está na hora de começar a valorizar os bons e aqueles que estão fazendo um bom trabalho na política. Qual que é a sua visão sobre, por exemplo, o Bolsonaro? Ele é um terrível, pré-candidato, né? Que ele vem aí com 10 pontos aí. Digamos, tem muita gente que venera ele. Se você criticá-lo, muita gente briga pelo candidato. Aí. Qual que é a sua opinião sobre ele? Tem algumas posições aí radicais, muito embora para a grande parcela não sejam radicais, principalmente para os militares. Aí. Tudo que é extremista é ruim, né? Tudo que é esquerda pela extrema ou direita pela extrema não é legal. Nós precisamos de um bom senso. Olha, o Bolsonaro ele vai ter que medir suas palavras se ele quiser continuar com seus 15%, 16% para presidente. Esses dias falou lá que ele tem 5 filhos, 4 são homens e no último ele titubeou e deu mulher. Quer dizer, um cara que fala esse tipo de situação, né, eu acho que ele acaba, ele acaba não sendo tão correto nessas suas falas. E, infelizmente o Brasil ele está tão carente de liderança que acaba vindo esse tipo de situação, né? E vai no aeroporto, um monte de gente começa lá a elogiá-lo, o símbolo que ele faz é aquele assim, né? Como se tivesse uma arma em punho. Eu acho que ele fala muitas coisas que muita gente gostaria de falar até, né? Tem que estar armado, tem que lugar de bandido, não sei o quê. Mas eu acho que um presidente ele precisa ser alguém que seja uma liderança que traga todos, não apenas um segmento, que consiga fazer uma unidade. Então não é pelo radicalismo que nós vamos ter uma unidade nacional. E o que você... Qual a sua visão, por exemplo, vamos falar um pouco sobre o PSDB. O PSDB a nível nacional, ele deu uma, digamos, fraquejada aí em decorrência da questão da Lava Jato, principalmente agora que o seu presidente nacional, quer dizer, foi afastado, né, com essa situação aí que surgiu na última quarta-feira, foi afastado e agora o PSDB aí ficou num caminho complicado. E o único nome aí que parece que, pelo menos é o que comentam, parece ser viável a presidência é o Dória. Eu gostaria que você falasse um pouco do Dória. O que você acha aí desse modelo aí de governo que o Dória vem fazendo? Tem que analisar os bastidores também na questão do Dória. O sistema republicano, ele é de adesão. Então, um presidente, ele precisa, Rafael, ser um bom gestor, mas ele tem que saber trabalhar com o Congresso, né? Ele tem que saber lidar. E, muitas vezes, esse trabalho com o Congresso é oferecendo espaço também no governo, né? Eu acho que o Dória ele está fazendo um bom trabalho porque até agora eu não vi a Câmara de Vereadores reclamar. Então ele deve estar fazendo essa ocupação de espaço da forma correta para poder ter um governo estável, né? Porque senão ele faria que nem o Collor. O Collor tinha aquele início, né, de achar que ele era um bom gestor e ele não cuidou do Congresso e acabaram derrubando. A Dilma foi derrubada porque não cuidou do Congresso, não tinha diálogo. Então não adianta ser apenas um bom gestor. Ele tem que saber dialogar. E diálogo é a grande arte da política, né? A saliva
é o grande instrumento da política. Se o Dória passar por um pouco desse teste e está numa situação interessante de articulação política, ele seria um grande nome. Ele, na verdade, é o contraponto do Lula. Ele está se colocando assim, né, como o contraponto da esquerda. Eu acho que dentro do PSDB é o único nome que hoje teria condições de exercer aí a função de ser um candidato ao governo, né, ao presidente do Brasil. Outros nomes aí, só para a gente finalizar. Marina, você acha viável? Eu acho a Marina muito fraca. Acho a Marina, sim, tanto é que ela deveria, depois de ser candidata a presidente, ficou bem colocada, né? Ela deveria estar no cenário nacional, na discussão, e ela simplesmente caiu no ostracismo dos 4 anos. Não adianta depois voltar de novo dizendo, sou candidata. O que ela fez nos últimos 3, 4 anos para o bem do país na discussão? Ela deveria estar, né, em todos esses principais pontos polêmicos, deveria estar lá opinando, devia estar participando. Eu não vejo uma participação efetiva dela. E dos demais candidatos, meu amigo, olha, não está fácil, né? Na verdade, a gente está um pouco decepcionado, porque quando a gente votou, né, lá para presidente em 2006, tinha o Lula versus o Alckmin, né? Depois teve a Dilma versus o José Serra, né? E agora, de novo, Dilma versus Aécio. Qual que é a impressão que dá? Independente de quem ganhasse, o Brasil ia para o buraco do mesmo jeito. Todos parecem ser iguais. Nós assistindo os debates da Dilma e o Aécio, se ganhasse um, ganhasse o outro, os dois estão se demonstrando que foram, né, corruptos, vamos dizer assim. Pelo menos é o que se mostra, as indicações, né, que se provem, né, claro. O Serra, acabaram de dizer aí nas delações, o Serra. Então, parece que nós éramos assim, desculpa a expressão, hoje não somos nem coxinhas nem mortadela, porque vocês são todos uns pamonhos. Tá assistindo aquilo lá, achando, tá bom, né? Então, ainda há esperança de se aparecer uma nova liderança. Não é fácil, temos apenas 1 ano para isso. Pelo jeito, serão esses que estão aí, né? Mas aí há uma esperança de alguém, como o João Dória apareceu 1 ano antes das eleições em São Paulo, um novo nome. Estão dizendo até do Silvio Santos aí, né? Luciano Huck, tantos outros, que eu não acho que sejam o ideal também. Mas por que não aparecer um grande empresário que está há muitos anos fazendo, né, o nosso país crescer e que tenha, né, um passado aí sem nenhuma lacuna, pode ser que apareça. Deputado, esgotou o nosso tempo. Obrigado e o canal está aberto aí para você. Olha, Rafael, muito obrigado, principalmente pelo espaço, é um espaço grande, né? A gente conversou por muito tempo aqui, sem muitos intervalos, então isso deixa a gente realmente com muito mais liberdade de poder dizer o que nós pensamos. E eu sou assim, Rafael, eu ainda não peguei aquele jeitinho do político, muitas vezes, de esconder o que penso. Eu falo o que penso e talvez esse seja o nosso diferencial. Cada vez mais, gente, gestores na política, cada vez menos políticos profissionais. É isso que o povo merece e é isso que nós estamos fazendo. Legal. A você, uma boa noite e na próxima sexta-feira tem um reprise desse programa às 18 horas. E também voltaremos na próxima segunda às 19h30 ao vivo. Boa noite. Há 50 anos o mundo era bem diferente, mas sempre existiram sonhos, e muitos realizados pelo consórcio Servopa. E com parcelas a partir de R$ 667, você garante o sonho de uma aposentadoria digna, adquirindo um imóvel para investir com a segurança de uma das maiores administradoras do país. Consórcio Servopa, 50 anos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza. Consórcio Servopa. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Mom and Dad, this is my boyfriend. Great to meet you, my man. So how long has this thing been going on? Dad. White family, black servants. I hate the way it looks. Good to see no brother around here. Something
It's very wrong. A lot of people out here. You've been chosen, Chris. They are so good to us. Corra, hoje nos cinemas. Placar Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede, LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores, Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme, Narcel, equipamentos para gastronomia. Muito boa noite, hoje sexta-feira, dia 26 de maio de 2017, estamos iniciando mais um Placar Transamérica. Placar Transamérica, chegando final de semana, a bola vai voltar a rolar. Amanhã o Paraná Clube entra em campo frente ao Juventude, lá em Caxias do Sul, pela Série B. Quem também volta a campo amanhã é o Curitiba, jogando lá em Salvador contra a equipe do Vitória. E o Atlético recebe o Flamengo nesse final de semana, aqui na Arena da Baixada, domingo, 16 horas, Atlético e Flamengo. Jogaço, hein? Domingo, 16 horas, Atlético e Flamengo. Tudo isso e muito mais a gente vai abordar no programa de hoje. O Placar Transamérica, você já sabe, é aí no canal 59 HF. E você também pode acompanhar o placar lá pela internet no www.transamerica.tv.br/Placar Transamérica e também no Facebook. Está longe do computador, longe da televisão. Vai lá no celular, entra no Facebook TV Transamérica e você consegue acompanhar não só o Placar Transamérica, como toda a programação aqui da TV Transamérica. E no programa de hoje, a encantadora Pamela Scherbach, que vai fazer companhia conosco aqui, vai passar uma série de informações, comentar. Boa noite, Pamela, tudo bem? Boa noite, Silas. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos falar um pouquinho mais sobre o futebol nesta sexta. Legal, e esse final de semana, muito jogo legal. Curitiba tentando manter uma boa fase, né? Numa fase de crescimento. O Atlético vai pegar o Flamengo, jogão, né? E o Paraná Clube, depois dessa vitória contra a equipe do Atlético Mineiro, vai embalado contra o Juventude, né? E além de muito jogo interessante, muito jogo importante, porque o Atlético ele busca a sua primeira vitória dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Curitiba busca mais uma vitória fora de casa. Se não me engano, foi a primeira, né, que ele venceu fora. E o Paraná também procura mais uma vitória fora de casa, para tentar embalar de vez no Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, mas a gente vai começar falando a respeito do Curitiba. Curitiba que já seguiu, já está em Salvador e amanhã entra em campo contra a equipe do Vitória. Esse jogo vai ser às 21 horas, né? Às 21 horas que vai ter Vitória e Curitiba. Mas quem tem as informações do Curitiba é o Daniel Valdrigues. Muito boa noite. Chega mais, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Verdão Coxa Branca. A equipe comandada pelo técnico Pachequinho realizou hoje pela manhã, antes da viagem para Salvador, o último trabalho da semana para a partida diante do Vitória, jogo marcado para amanhã às 9 da noite na Arena Fonte Nova. Para este compromisso, a novidade nos jogadores relacionados